Oi, gente, tudo bem? Eu sou Emelude. No Dicionário da Moda desta semana eu vou falar sobre a jaqueta de couro, esse item muito querido e muito amado por muitas pessoas, mas que na década de 1950 quem utilizava ali, né, que as pessoas que eram vistas por uma sociedade totalmente tradicional eram delinquentes e marginais. Gangues de motociclistas e pilotos de aviões são duas categorias que estão inteiramente ligadas ao advento da jaqueta de couro, por motivos que, durante a Segunda Guerra Mundial e também durante a Primeira Guerra Mundial, os aviões eles não tinham tanta tecnologia como, claro, obviamente se tem hoje, né? Tiver essas cabines totalmente equipadas, com muitas proteções de segurança, entre outros. E os pilotos desses aviões, eles precisavam se esquentar, eles precisavam se agasalhar, né? Porque eles estavam ali pilotando. Então, era um avião que não tinha tanta tecnologia, não era totalmente fechado, ali que cuidava meio assim, né, da segurança desses pilotos. Além disso, a maior parte dos aviões daquela época, eles serviam para bombardear. Então, era um avião que tinha que estar ali em super velocidade, não tinha tanta tecnologia, então eles não cuidavam tão assim fortemente da segurança desses pilotos. E, por vezes, o inimigo, por exemplo, os Estados Unidos vai bombardear a Inglaterra. Ele precisava ver ali o seu alvo, ou seja, haveria de ter alguma coisa para identificar que aquele avião era um avião inimigo. Então, muitos dos aviões durante a Segunda Guerra Mundial, eles eram customizados entre aspas, porque esses aviões, eles colocavam ali, eles eram, digamos, estampados, o nome ali do seu país, ou da sua bandeira, ou o nome daquele grupamento que estava naquele dia ali em guerra, né, em serviço. E os pilotos de aviões, além de se protegerem e para identificar que, gente, nós somos amigos e aqueles ali são os nossos inimigos, eles começaram a usar jaquetas de couro e começaram a também customizar essas jaquetas de couro, colocando também o símbolo, seja lá a expressão, desenho, o nome, numeral que tinha nesses aviões em suas jaquetas de couro, de uma forma em que dava-se, né, conseguia-se verificar quem era o inimigo. Então, assim, gente, olha, a minha blusa é essa aqui verde, com esse colar, então nós somos esse grupamento. Aquele ali é o inimigo, então aquele ali a gente pode bombardear, porque afinal nós somos pilotos de aviões de bombardeios. Com o final da guerra, muitos desses jovens voltaram para suas casas, que no caso eram os Estados Unidos. Muitos deles perderam famílias, companheiros, amigos, N pessoas. E esses jovens, quando voltaram, não tinha emprego para essas pessoas, né? Era uma situação pós-guerra, totalmente de crise. E essas pessoas começaram a ser marginalizadas por uma sociedade ali da década de 1950, que, né, segundo a história, quando a gente estuda, era uma sociedade extremamente tradicional, era uma sociedade totalmente fechada. Então, esses jovens que de repente estavam ali salvando o país dele, lutando pelo país deles, de repente começaram a ser marginalizados pelas pessoas que eles defendiam, né? E o que eles começaram a fazer? Começaram a fazer gangues de motocicletas. Eles começaram a comprar motocicletas, claro, elas já existiam, né? Elas já eram bem disseminadas, mas o que aconteceu é que eles
começaram a incorporar aquele espírito lá do ar, das alturas, né, que eles estavam em aviões que eram aviões de bombardeio. E agora eles se viram de volta ao país deles, sem toda aquela adrenalina, aquele mundo, e sem emprego. E ele era tido como marginal, né, esse desempregado, não consegue nada. E eles começaram a incorporar a jaqueta de couro para esse estilo de vida que eles tinham, né? Esses delinquentes, esses marginais. Inclusive, começaram a pegar emprestado os nomes dos seus grupamentos lá quando eles estavam durante a guerra. Então, muitos utilizavam o nome lá do grupamento que eles foram bombardear, sei lá qual, nas suas jaquetas. As motocicletas não eram um veículo barato, assim, né? Não era muito caro e era de fácil locomoção, né? Você pega ali a moto e vai resolver vida ali, vai fazer o seu rolo. Os estilos desses jovens, então, eram camiseta, calça jeans, jaqueta de couro e botas, que por ser muito simples, eram também muito baratas e, claro, em suas jaquetas eles repetiam esse ato dos pilotos de aviões. E uma coisa interessante a ser dita sobre todo esse movimento dos pilotos, né, e depois que formaram essas gangues com motocicletas, é que quando a gente fala dessas peças, como elas começaram a surgir, a gente tem que pensar também em todo um contexto de uma década, né? Então, era uma década que, claro, né, veio ali depois a década de 40, que era uma década que era totalmente tradicional, patriarcal, machista, escrotista, tudo que você pensar acontecia dentro de uma sociedade totalmente fechada. Então, né, claro, como essas pessoas vieram ali da guerra, começaram a ser marginalizadas. Mas era também uma sociedade que ela não tinha heróis, era uma sociedade toda muito certinha. Era aquela mulher que ficava em casa, cuidando da família, cuidando do marido que chegava do trabalho, que colocava a comida dele à mesa. E, gente, não era isso, muito bem isso que esses jovens estavam querendo e esperando para essa vida deles. Até porque estava numa crise imensa. Então, eles, digamos assim, quem eles acreditavam, o que dava um pouco de fôlego para ele, era ver esses pilotos desses aviões e inclusive ser um deles e, nossa, estou fazendo uma coisa importante, nossa, sei lá, eu tenho ídolos. E essa questão de ter ídolos foi extremamente importante, porque ela começou a impulsionar o aparecimento desse look aí, que é bem simples e barato, nos filmes de Hollywood. Tem aqui uma passagem de um ator que era de uma gangue dessas juvenis de motociclistas em Hollywood, que atuou no filme O Que? Juventude Transviada, do James Dean. Vou fazer aqui uma pausa antes de fazer essa fala aqui, porque um vídeo que tem aqui no canal que é muito interessante, que dialoga muito com esse aqui da jaqueta de couro, é o vídeo do jeans. Lá no vídeo do jeans, eu faço um apanhado muito grande sobre esse histórico e como Hollywood ajudou a popularizar o jeans e como esses jovens, né, eles foram tidos como rebeldes. Então, é um mesmo momento, mesma sociedade, são esses mesmos jovens ali inquietos em uma sociedade totalmente tradicional. Uma hora explode. Eu vou ler aqui a passagem que esse ator falou. Na década, não tínhamos nenhum ídolo ou símbolo adolescente. Admirávamos os pilotos de caça da Segunda Guerra Mundial. Meu tio havia sido um deles, então crescemos querendo ser pilotos de avião também. Isso mostra muito claramente que
esses jovens que estavam ali voando, defendendo um país, a vida deles era isso que, claro, né, a maioria queriam estar ali. Então, quando eles voltam, eles são tirados, né, gente, de combates. Então, eles voltam, se veem sem futuro, sem emprego, sei lá, quero viver aquela adrenalina, quero viver uma coisa diferente. Não, você não vai não, você vai voltar aqui para dentro de casa, a mamãe vai cuidar de você, o papai tá aqui. Não, não é isso que eu quero, eu tava ali vivendo uma outra coisa. Então esses jovens, eles começam a se incomodar, começam a formar essas gangues e começam a ser transviados, né? E James Dean, quando aparece lá em Juventude Transviada, começou a ser o quê? Um símbolo para esses jovens, porque ele vestia esses trajes, né? Os trajes que eles vestiam nas ruas ali, essas gangues, foram para os cinemas. Olha a que ponto chega, né? Um piloto que usava aquilo ali para identificar ali o seu grupamento e saber quem era o seu inimigo. De repente, passando os anos, vai parar em Hollywood. Que loucura, né? Com o aparecimento de James Dean em Hollywood utilizando esse look aí, que era super simples e barato que essas gangues utilizavam, muitas dessas gangues começaram a surgir por todos os Estados Unidos e a polícia começou a ficar de olho neles ali. Muitos também, inclusive, começaram a ser perseguidos, muitos grupos, né, começaram a ser perseguidos pela polícia. A gente tem que pensar que eles não tinham ídolo, né? Eles não tinham aquela pessoa que eles olhavam e, nossa, como eu admiro isso. Eles admiravam os pilotos de aviões ali que lutaram ali na guerra. E como eles não podiam mais ser pilotos, eles então se vestiam como tal. Então eles trajavam essa jaqueta com ali o emblema, né, utilizado por esses aviões, por esses grupamentos, e se sentiam representados, né, como parte de alguma coisa. E quando a polícia começou a ficar ali de olho nesses jovens, os pais começaram a repreender esses jovens e reprovar essas vestimentas. E já ali no meio da década de 50, essa jaqueta começou a ser adotada pelos rock and rolls. Olha só como uma coisa ali utilizada por pilotos de aviões começaram a ser introduzidos no mundo do rock e chegou aí na sua casa por meio da Renner, da C&A, da Zara, seja lá de que loja foi que você adquiriu, sendo ou não sendo uma verdadeira, você tem ali esse tipo de jaqueta. Ficando por aqui, gente, esse foi mais um dicionário da moda. Tchau!